Olá, eu sou Hermínio Portes. Olá pessoal, o vídeo sobre hoje terá o assunto a elevação do teto de isenção do ICMS. Porque eu estou sendo questionado muito a respeito sobre essa elevação, se vai dar certo ou se não vai dar certo. E a minha resposta parece que não agrada muito aos amigos. Mas, porque eu sempre falo que nós temos que ter uma visão nem otimista e nem pessimista, realista. E vou explicar o posicionamento porque que eu acho que é difícil a elevação desse teto. Porque isso remonta numa perda muito grande de dinheiro, de arrecadação para todos os estados da federação. Mas, pois bem, eu vou explicar de maneira jurídica, de maneira legal, quais são os embasamentos que eu penso que seja difícil a elevação e porque está tudo atrelado a um órgão que não foi eleito pelo povo e, no final das contas, tudo fica na mão do governador de cada estado. Nós temos 3 poderes da República, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. E todo esse arcabouço de arrecadação fica apenas na mão do Executivo, que tem a liberdade de poder aumentar ou não esses impostos ou retirar as isenções. Vamos lá. Primeiro, com referência ao Estado de São Paulo, o IPVA, não o ICMS, o IPVA já é atrelado a essa tabela do ICMS. Então, de uma maneira, com uma mesma tabela, o governador do estado tem a opção de controlar as isenções. Vamos ver o fundamento disso. A isenção do Estado de São Paulo é regulamentada pelo artigo 13 da Lei Estadual 13.296/2008, que fala: é isenta do IPVA a propriedade. Inciso 3, de um único veículo de propriedade de pessoa com deficiência física severa ou profunda que permita a condução de veículo automotor especificamente adaptado e customizado para sua situação individual. Então esse é o primeiro requisito. O segundo requisito vem lá na linha A do item 1 do parágrafo 1º, que fala: a isenção aplica-se ao veículo novo cujo preço de venda ao consumidor sugerido pelo fabricante, incluídos os tributos incidentes, não seja superior ao previsto em convênio para isenção do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ICMS, na saída destinada a pessoas com deficiência. Então vocês já viram que o valor da isenção do IPVA está intimamente ligado com o valor do ICMS. Subiu o valor do ICMS, automaticamente sobe o valor da isenção para dos carros do IPVA, certo? Então já se torna difícil. Conseguiu-se unificar isenção. Bom, eu elevo o teto de isenção do ICMS, eu também elevo o teto da isenção do IPVA. Então, é interessante para o governo do estado de São Paulo ou para qualquer governo fazer essa elevação? Eu creio que não. Mas não para por aí. Vocês viram que há necessidade de ter uma tabela, um convênio. Esse convênio, quem realiza? É o CONFAZ. Como surgiu o CONFAZ? Bom, o CONFAZ ele tem a sua vida jurídica inaugurada por uma lei de número 24, de 7 de janeiro de 1975. Vamos vê-la. Lei Complementar 24, de 7 de janeiro de 1975, dispõe sobre os convênios para concessão de isenções do imposto sobre operações relativas à circulação da mercadoria e dá outras providências. O presidente da República faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei complementar.
As isenções do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias serão concedidas ou revogadas nos termos de convênios celebrados e ratificados pelo Estado e pelo Distrito Federal, segundo esta lei. Parágrafo único. O disposto nesse artigo também se aplica à redução da base de cálculo, à devolução total, parcial, direta ou indireta, condicionada ou não, do tributo ao contribuinte, a responsável ou a terceiro, à concessão de crédito presumido, a quaisquer outros incentivos ou favores fiscais ou financeiros fiscais, concedido com base no imposto de circulação de mercadoria, dos quais resulte redução ou eliminação direta ou indireta do respectivo ônus. Às prorrogações e extensões vigentes nesta data. Pois bem, há uma discussão a respeito disso, porque a lei é de 1975, e aí nós temos a Constituição Federal de 5 de outubro de 1988, 13 anos depois, que fala que os estados, o IPVA e o ICMS é de competência dos estados para legislar, mas tem uma lei federal que fala que é de acordo com esse convênio que deve ser realizado as isenções. Pois bem, o fato é que essa lei ela foi recepcionada pela Constituição Federal. Significa que ela está plenamente válida. Agora, vamos ver o que é o CONFAS, como ele é formado. O CONFAS é o Conselho Nacional de Política Fazendária. E ele traz essa explicação. O Conselho Nacional de Política Fazendária, CONFAS, é o colegiado, ou seja, várias pessoas, formado pelos secretários de Fazenda, Finanças ou Tributação dos Estados e do Distrito Federal, cujas reuniões são presididas pelo Ministro de Estado da Fazenda. Cada um dos estados da federação manda o seu respectivo secretário da Fazenda para essa reunião e é presidida pelo Ministro da Fazenda. Isso é o CONFAS. Mas olha só a situação. Essas pessoas que estão lá foram eleitas pelo povo? Não. Quem é o secretário? Como que ele se torna o secretário? Ele se torna secretário pela livre indicação do executivo, do governador do estado. Olha, eu quero que o governador tenha prerrogativa, a lei garante, para ele nomear os seus secretários, que seria de confiança. Basta ser de confiança do governador do estado. O governador fala, eu te nomeio como secretário do estado. Obviamente preenchendo alguns outros requisitos legais. Tem que ter reputação, bom... Mas a aula não é jurídica, apenas um conhecimento básico. Então, esse conselho que reúne e tem o condão de fazer acordos, convênios e depois ser encaminhado para cada estado, nenhum de seus integrantes foi eleito pelo povo. Então isso fere a cidadania, fere o Estado democrático de direito, porque repercute diretamente aos cidadãos. E, em tese, quem tem que fazer a legislação que vai obrigar a cada estado, a cada pessoa, é o poder legislativo, que é feito uma lei. Existem diversos tipos de lei, mas, de maneira geral, é o legislativo que faz leis. Pois bem, mas mesmo assim, o CONFAS não é porque ele fez um convênio elevando o valor de isenção do ICMS que automaticamente será concedido. Não é bem assim. E também as decisões lá são tomadas por unanimidade. Veja bem, o parágrafo 2º do artigo 2º da Lei Complementar 24/75 tem a seguinte redação. Os convênios a que alude o artigo 1º serão celebrados em reuniões para as quais tenha sido convocado representante de todo o Estado e do Distrito Federal, sob a presidência de representantes do Governo Federal. Parágrafo 2º. A concessão de benefícios dependerá sempre de decisão unânime dos Estados representados. Vou repetir. Dependerá sempre de decisão unânime dos Estados representados. O que isso significa? Que tenha apenas um dos secretários integrantes nesse convênio não concorde com a elevação, não haverá unanimidade. Então esse teto não será aumentado. Então, por óbvio, o secretário de Estado que estará representando lá o Estado de São Paulo foi nomeado pelo governador. O que ele vai colocar? O que ele entende, a opinião dele ou o que o governador lhe recomendou? Só pensar, gente.
Então, vocês veem que foge da questão da soberania não, da vontade popular. E isso fere frontalmente a Convenção Internacional das Pessoas com Deficiências Físicas. Precisa ser alterado, precisa ser alterado. Mas, vamos imaginar que, mesmo assim, ocorra lá, o CONFAS tem a sua reunião e eleve o valor do teto. Isso não será suficiente. Por quê? Porque lá não tem força de lei. Há necessidade de se introduzir esse convênio nas respectivas legislações estaduais. Isso é feito por intermédio de decreto. Vamos vê-lo. A Lei Complementar 24/75, em seu artigo 4º, fala: dentro do prazo de 15 dias, contados da publicação dos convênios no Diário da União e independentemente de qualquer outra comunicação, o Poder Executivo, que é o governador do Estado, que é presidido pelo governador do Estado, de cada unidade da Federação, publicará decreto ratificando ou não os convênios celebrados, considerando ratificação tácita de convênio a falta de manifestação no prazo assinado nesse artigo. São 2 passos que tem que ter. Primeiro, a aprovação do teto, a elevação do teto, a votação e elevação do teto pelo CONFAS. Depois disso, o governador do estado editar um decreto determinando que esse convênio foi acatado pelo respectivo estado. E olha só, como que ele faz isso? Mediante um decreto. Um decreto, por definição legal, ele apenas tem o poder de regulamentar uma lei. Ele nunca pode ir além de uma lei. Isso conforme a Constituição atual. O problema é que a lei, que é de 1975, antes da Constituição Federal, que foi por ela recepcionado, traz esse texto, que é por mero decreto. E para o governador editar um decreto, não precisa da concordância de mais ninguém, basta a tua vontade. Por esses motivos que eu entendo que é muito difícil a elevação, porque haverá uma fuga de arrecadação muito grande com a elevação dessas isenções. Vocês devem se lembrar, porque o estado de São Paulo era um dos poucos estados da federação que a isenção era feita a cada 2 anos. Era possível ser feita a isenção do ICMS a cada 2 anos. Muito embora a grande maioria dos estados brasileiros já era de 4. Isso ocorreu por causa do convênio 50/2018. Quando foi editado esse convênio CONFAS 50/2018, o então governador da época paulista, que era o Márcio França, ele editou um decreto não concordando, falando que não estava recepcionando, que não estava integrando na legislação paulista aquele convênio, motivo pelo qual permaneceu o prazo de 2 anos. Aí o atual governador editou o decreto 65259/2020, retroagindo a data de que foi publicado esse convênio 50/2018, que é de julho de 2018, 26 de julho de 2018. Aí deu uma retroatividade, o que não é possível, porque a lei ela não prejudica o ato jurídico perfeito, a coisa julgada e o direito adquirido. Então isso não poderia acontecer. Os mandados de segurança que foram ajuizados com base nesse fundamentos, eu desconheço algum que não tenha sido provido. Então, por esse motivo, gente, eu acho, num pensamento realista, não pessimista e nem otimista, que dificilmente ocorrerá a elevação do teto. Qual o caminho? Bom, existem 2 coisas que devem ser feitas. Primeira, movimentação no sentido de que ocorra a desvinculação do IPVA a tabela do ICMS. Então, tem que ter uma lei específica e nela regulamentar tudo o que acontece sobre o IPVA e não do jeito que está atrelando ao ICMS. Isso é no âmbito estadual. Não há qualquer ingerência, qualquer necessidade de falar do âmbito federal, porque é estadual. Então, é uma movimentação local que eu digo é no estado de São Paulo. A segunda questão, aí seria no âmbito federal, no sentido de se alterar a lei 24/75.
de retirar essa autorização dada ao CONFAS, mas vocês vão mexer em toda a estrutura de arrecadação do Estado. É muito difícil. Então, para que ocorra uma livre fixação da isenção, deveria ser feito por lei e não por convênios ou simplesmente por decreto. Porque feito por leis representaria a vontade popular, porque feita por lei seria pelo Poder Legislativo. E o Poder Legislativo, as pessoas que estão lá, Assembleia Legislativa, Congresso Nacional, Câmara dos Deputados, Senado Federal, foram por nós eleitos. Então significa que eles têm a representatividade popular. Aí sim atenderia à Constituição. Lembrando, os meus vídeos são meramente informativos e não consultivos. Eu edito o que eu estudo e pode ser que muitos não concordem com o que eu poste. Bom, se esse vídeo for útil, por favor, compartilhe. Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima. E não se esqueçam, me sigam nas redes sociais e se inscrevam no meu canal.